A nossa aula de hoje tem uma sugestão de uma aula aberta, porque nós estamos mudando o sistema e eu vou explicando com calma por quê. É que as coisas ganharam uma dimensão e a gente tem que se ajustar a essa dimensão para que tudo funcione, para que todos sejam agraciados, né? Todos sejam contemplados com aquilo que é justo. Né? E a aula de hoje a aula de hoje não é um resumo nem nada, mas ela tem uma intenção de informar as pessoas que eu convidei e outras pessoas que também estarão nos assistindo, mas que dá continuidade àquilo que a gente vem desenvolvendo. Não está fora do contexto, na verdade dá um início a um conjunto de mais 3 aulas que visa a nós olharmos o sistema que o Jung chama de atitude introvertida ou extrovertida. Então, para isso, vamos começar assim. Nós sabemos que o indivíduo que olha o mundo e percebe a sua realidade, absorve a informação, filtra essa informação, né? E ao filtrar essa informação, narra essa informação ao mesmo tempo que age a partir dessa informação. Nós temos então 2 sistemas funcionando sempre em conjunto. Um sistema exterior de realidade, e quando eu digo exterior aqui, não quero dizer que existe uma outra realidade interior em contraste com essa exterior. Se trata de como o indivíduo vai pensar aquilo que vê, de como ele vai perceber e reagir frente àquilo que vê. A gênese desse processo, uma montagem bastante simples e que eu vou colocando mais detalhes, é assim. Nós poderíamos dizer que existem 2 tipos de criança e só 2 tipos. Não existe o terceiro. Uma criança que é movida, uma criança que é movida a entender o mundo externo e uma criança que não é incentivada a isso. Vamos pensar primeiro literalmente nisso. Então nós vamos ter na primeira criança, o sistema pode parecer semelhante, mas vocês vão ver que não. A primeira criança tem na sua mãe, no exemplo que eu sempre dou, 2 crianças chegando na escola, a primeira desce do carro, a mãe arruma a camisinha, arruma o cabelo, enquanto que lá dentro da escola rola um jogo de bola. A criança doida para ir jogar bola, a mãe puxa a criança e vê se está tudo em ordem, vê se limpou a boca, olha a lancheirinha, vê se tem as coisas, ela doida para jogar a bola. Quando a mãe termina de arrumar a criança e diz pode ir embora, já tocou o sinal e ela não jogou bola. Depois tem o mesmo sistema com a outra criança, que a mãe chega com o carro, a criança desce o carro, a mãe já vai embora. É claro que ela vai jogar bola, né? Chegou mais cedo, vai jogar bola. Mas as duas se entreolham e aí começa esse sistema. Uma inveja a outra. Uma gostaria que a mãe fosse mais rápida para deixar ela jogar bola e a outra gostaria que a mãe fosse mais atenciosa para que eu me sinta amado por ela. É claro que essa segunda criança, como vocês veem, é um tipo extrovertido. Ele tem que ir para o mundo porque a mãe não se interessa em que ele fique com ela. No cotidiano, essa criança é vista assim. Percebam que essa mãe da criança que é expulsa logo do carro e vai jogar bola, essa mãe quer ficar quieta, ela não vê a hora de ficar em paz na sua casa. Não vejo a hora de me fechar no meu mundo, assistir meus programas, dormir um pouco, até ficar deprimida. Eu adoro ficar deprimida, não quero saber de ninguém me enchendo o saco. Veja então que essa mãe se volta para o mundo interno e impele a criança opostamente para o mundo externo. É preciso entender que essa atitude dela já é uma atitude de ler a realidade como cansativa para ela.
Eu digo sempre que a criança é inimiga daquilo que o rouba da sua mãe. Então, se o mundo interno da mãe é prioridade, o mundo daquela criança é uma compensação, um sistema contrário ao mundo que lhe rouba a mãe. E a outra, não vê a hora, né, de que a criança, então, fique certinha para ela não me dar mais nenhum trabalho. Essa segunda mãe que quer arrumar a criança, parece que gosta da criança, só que não, ela não quer que a criança depois faça nada no tempo dela. Ela está envolvida no mundo externo. Ela quer fazer coisas sem ser importunada depois. Tenho tantas coisas para fazer hoje. Geralmente essa mãe também vai construir um sistema de acordar a criança para alimentá-la. Porque às 8, quando ela acorda, eu tenho outros compromissos. É melhor acordá-la agora, ela mama sem nenhuma necessidade. E depois eu vou embora. Ou seja, está nessa segunda mãe, né, a necessidade de que a criança fique em paz com seus brinquedos. Fica aí no cantinho, eu te dou um monte de lápis de cor, um monte de coisas para você brincar e não me atrapalhe tantas coisas que eu preciso fazer. Né? A vizinha tem tantos assuntos interessantes hoje. Veja que aí se formam os dois mundos. Por um lado, então, o que nós vamos chamar de mundo extrovertido, uma criança que, ao ver o mundo, quer agir na direção dele, se envolve com ele. Meninas e meninos aqui já perceberam isso aos 12 anos de idade, quando os extrovertidos jogam bola, né, maravilhosamente, e todo mundo fica aplaudindo, e os introvertidos olham aquilo e falam, puxa, me lasquei. Eu pensei assim, pelo menos, me lasquei, não vou ter ninguém. Todo mundo gosta daquele cara que joga na cesta, chuta pro gol, e eu sou horrível com isso. Da mesma maneira que as meninas sentem a mesma coisa daquelas meninas que têm protuberâncias mais avantajadas e já chama a atenção dos meninos naturalmente. Ou seja, num esboço ainda em desenvolvimento, nós estamos aí com as ideias primeiras de que uma criança, por ser expulsa, né? Lembra que aquele menininho vai jogar bola logo cedo, porque a mãe não quer ir em casa, vai pra rua que eu estou depressivo. Ele vai se envolver com o mundo com muito mais atividade, desenvolvendo, por sua vez, mais competência no cotidiano. Sendo assim, aos 12 anos, ele já é uma criança ativa no esporte ou em alguma atividade que ele já desenvolveu nos últimos 7 anos. Enquanto que a outra criança, alijada desse mundo exterior, se volta para a sua criatividade. Inventa seus brinquedos, estabelece nas suas fantasias, sempre dentro do seu quarto, no quintal. Um jogo que não necessita de ninguém. Eu estou sozinho jogando, eu faço todas as minhas invenções, invento também as regras no meu videogame. Eu não jogo como todo mundo, indo para o gol. Eu quero saber quantas vezes eu posso chutar na bolinha antes de marcar um gol. 102 vezes dessa vez, na próxima vão ser 103. Num jogo interior que prescinde de um sistema externo. O Jung, às vezes, se vocês lerem tipos psicológicos, ele não conserta isso. A primeira análise dele, desses tipos, é uma análise muito intensa, como eu estou descrevendo aqui. Porque na prática não é bem assim. O introvertido, sim, ele é mais imaginativo do que o extrovertido. Ele é um pensador, como se coloca hoje nas empresas, né? Um thinker. Ele pensa, ele não é um fazedor. Ele demora para produzir um resultado e não coloque-o dentro de ambientes de competitividade, porque ele não responde rapidamente a isso. Ele é mais lento. Sua mente sempre lhe rouba, como vocês veem, né? Quem faz o curso, no livro do Prometeu e Epimeteu, que Prometeu não quer se interessar pelo mundo. Eu quero ficar na minha casinha olhando para a minha natureza. Então, se por um lado, né, um ganha de imaginação, por quê, pessoal? Vamos agora descaracterizar essas mães como literais. Se nós não pensarmos nela
como seres humanos simplesmente, mas como arquétipos, como estruturas que o Jung coloca, que envolvem e forçam a natureza ou a atitude do indivíduo. Nós vamos ter a atitude. Quem faz o curso já conhece isso muito bem. A atitude é quanto esse conjunto de respostas diante do que eu vejo é um conjunto, como se fosse um pattern behavior, um comportamento padrão. Eu sempre vou responder na direção do externo. É uma atitude normal. Eu leio e a minha maneira de pensar e reagir vai nessa direção. Nós poderemos ver, por exemplo, na política isso. A gente vê que uma atitude mais neoliberal é mais extrovertida, porque implica na ideia de que eu fiz por merecer, construir a minha carreira e mereço ser dono da empresa, porque é mérito. Eu quero com isso só estruturar, não é um debate, não é um debate político, mas é um debate de percepção da realidade. É um adjulgamento daquilo que me é certo, daquilo que penso. Nós estamos fazendo uma análise que vocês vão ver interfere na concepção e na construção da realidade. Como aquele atleta que diz que eu sou bom e por isso eu tenho que ganhar algum dinheiro no Arsenal, no Real Madrid, em qualquer time do mundo, porque eu me dediquei a isso, eu mereço isso. É o mesmo sistema, é uma linha de raciocínio que estrutura em cima de uma meritocracia. Enquanto que no livro o Prometeu prefere estranhar o mundo. Ele faz um pacto com o quê, pessoal? Com essas imagens do inconsciente. Para calibrar uma determinada imagem com uma imagem relevante que motiva as minhas ações, que me leva a me relacionar com aquele objeto sem nenhum jeito de me negar a isso. Esse objeto externo precisa ter um equivalente imaginativo carregado de informação suficiente para esse indivíduo se relacionar com ele. Se não for assim, eu perco o contato. Um dos pilares do nosso trabalho, para aqueles que vão ser analistas, é medir quanto de libido um indivíduo tem para se manter aprisionado mesmo, para se manter vinculado a uma situação. Como ele não pode escapar daquilo. Contra a minha própria vontade racional, eu faço coisas que eu mesmo não consigo evitar. Esse tipo de conduta vem por conta da quantidade de energia que o objeto tem e imanta o sujeito. Então é uma outra maneira de dizer que essa mãe é, na verdade, a matriz inconsciente. É por isso que toda mãe vai ser culpada. Que como matriz inconsciente, ela vai conduzir o seu filho aos valores que ela defende mediante o encontro. Eu já tive 2 casos na vida de mães que tiveram gêmeos e vieram me procurar porque achavam que estavam loucas. Já contei para alguns essa história. A mesma caneta que riscava o mesmo sofá recebia, dependendo da criança, um castigo ou não. Quer dizer, eram 2 crianças riscando com a mesma caneta o mesmo sofá. Uma apanhava e ia ficar de castigo e a outra, no máximo, recebia um safadinho. E ela não entendia porque tinha raiva de uma, tão intensa a ponto de punir, e por que a outra não. Eu tive 2 casos. O outro caso, eu não sei se eu já contei, de um pai que me procura, e um filho sai desabaladamente pela casa num dia de sol, chutando a bola, correndo, e o outro arrasta o pé sonolentamente, tomando um café que derruba em cima da roupa, enquanto assiste um desenho. E depois que termina esse café, deita na grama e fica empurrando a bunda da formiga. E o pai achou que essa criança tinha alguma deficiência
intelectual. Não tem. É só para dizer que essa mãe literal, né, como eu descrevi agora, ela pode construir respostas diferentes mediante o encontro. Uma criança pode ser introvertida e exige então da mãe um castigo maior. Eu não quero você na minha frente, né? Vai para o seu quarto e fica lá brincando. Porque, percebem, pessoal, ela está tomada por uma imaginação enorme. E essa imaginação perigosamente pode possuir a criança, retirando-a do contexto. A mãe, de fato, tem que retirá-la do mundo, seja dando outros artifícios para que a imaginação dela ganhe veículo. Ela não se interessa pelo mundo que se estabeleceu. Como esse outro caso. Aquele menininho fica empurrando a bunda da formiguinha, vai saber o que ele está pensando. Um outro cliente me descreve que o filho dele, de 3 anos e meio, assiste na televisão aquela historinha do urso, que não sei também porque cargas d'água, põe um vídeo que é uma simples janela de trem passando por meia hora. Deve ser daqueles trem da Sibéria, né? Vai ficar meia hora passando. Mas a criança fica ali sentada, hipnotizada por aquelas imagens. No começo também pensou-se que a criança tinha algum problema. Eu falei, não tem. E por que ele faz isso? Eu sei lá. Faz porque, de alguma maneira, dá algum tipo de prêmio a ele. Ele está gratificado por esse movimento. Segue um conjunto de imagens, um ritmo que o acalma. Eles moram em Nova York. O maior passeio da criança é ficar 2 horas indo no metrô de Nova York, que é enorme, para lá e para cá. O pai fala, meu Deus do céu, hoje ele quer brincar. Ele vai correndo por Nova York inteira. Então, se vocês... Eu estou indo rápido aqui, pessoal, né? Mas os convidados que eu convidei não vão perder o contexto da aula, que esses conceitos já foram dados, eu só estou correndo para que eu possa ir adiante com o curso. Então a gente vê que o indivíduo tomado por essa mãe matriz do inconsciente que inunda o indivíduo com imagens de ações possíveis, mas que só serão possíveis se esse indivíduo amadurecer o suficiente para realizá-las. Sendo assim, ele é lento, não por falta, mas por excesso. São tantas coisas que passam na cabeça dele. Eu tenho um cliente que a gente está discutindo isso. O projeto dele é nutrir o casamento com rendimentos. É arquiteto, por sinal. Ele dá aula de arquitetura, mas resolveu ser restaurador. É um mercado muito propício para se ganhar muito dinheiro, não é verdade? Exatamente. Mas, como não está entrando no serviço, ele resolveu fazer um curso de desenho na internet. E aí ele decidiu que esse curso era para ensinar o desenho básico. Mas logo em seguida ele pensou assim, e se eu botar o nome nesse projeto de As 7 Maravilhas? Então eu vou desenhar as 7 Maravilhas. Seria ótimo, ele desenhou a muralha da China. Eu trabalho com ele, cuidado, que uma ideia vai se impor sobre a outra. A sua mulher não vai gostar muito dessa protelação. Nós já estamos em julho, você começou isso em janeiro e nada se firmou ainda. E aí eu falei para ele como é que anda esse projeto. Agora já virou, deixou de ser 7 Maravilhas e passou a ser São Paulo Antiga. Depois Veneza. Veneza é ótimo. E ele não para. Eu sei como é. É terrível. As imagens vão atropelando e uma nova ideia surge, engolindo o anterior. A anterior morre no processo. Da muralha da China ele passou pelo pátio do colégio ele já passou para Veneza. Não sei qual é o próximo. Eu falei, vamos parar, para com isso, enxuga, volta para as 7 Maravilhas ao menos. Com um esforço enorme, ele não vai conseguir parar. Aqui é que vem uma outra questão, como vocês veem, pessoal. Percebam que eu estou sugerindo que existe, então, uma relação de animosidade nesse caso. A esposa extrovertida, querendo fazer um projeto de mudar de país, trabalha um monte,
Até é seduzida pelos projetos artísticos do marido, cujo rendimento é pífio. Ele dá aula numa faculdade e não ganha o suficiente trabalhando, corrigindo provas e fazendo esse projeto maravilhoso sobre como as pessoas vão adorar saber como eu desenho beleza. O mundo parece que prescinde disso. Então nós temos um choque comum nas relações afetivas, como vocês veem. Um lado valoriza o mundo externo e quer que todo o sistema vá para o mundo externo. O outro lado valoriza o mundo das imagens internas e quer empurrar todo o sistema para o mundo interno. Imaginem o caso que eu também já contei, de um casal estressado. A mulher quer fazer o quê? Ir para o shopping, que maravilha, eu estou estressada, vou comprar. O marido quer jogar videogame quietinho no seu quarto a tarde toda, possivelmente até a madrugada do outro dia. Nenhum dos dois pode fazer o contrário. O primeiro que tentar fazer o contrário já está estressado, vai explodir mais ainda. Então seria melhor que eles fizessem um acordo, cada um fica no seu mundo. Mas na prática não é assim, eles também vão se sentir, por conta da relação inicial, percebe? Abandonados. Ela vai se sentir abandonada no shopping, minha mãe me joga para fora do carro, eu tenho que ficar jogando bola aqui. Então esse marido, geralmente é o marido, eu vou contar um outro caso que é o inverso, mas geralmente é assim, esses homens que ficam na frente do computador. E ele também é aquela criança que não quer saber de pensar em ir jogar bola porque ele lembra que a mãe não deixou. Pessoal, essa montagem literal não nos interessa no curso junguiano. É só uma maneira de eu pedagogicamente mostrar um cotidiano, porque no cotidiano é assim que funciona. Para nós, a estruturação é arquetípica, ou seja, força a atitude. Nenhuma dessas pessoas tem condições de impedir que esse evento se manifeste. Um dos grandes processos em andamento é a conscientização de que eu faço isso. Sem que eu me conscientize de que faço esse modelo, sou escravo dele para sempre. Como o Campbell coloca, o mito me toma e eu nunca mais vou saber sair disso, se eu não olhar para a exigência do mito. Qual é a exigência do mito? Que para sempre o extrovertido fique preso na armadilha do mundo externo? O Jung coloca nesse instante que esse extrovertido ele deixa de ter um valor em si para valorizar as coisas do mundo externo. De uma maneira até comportamentalista, vocês vão ver que quanto maior o complexo de inferioridade do indivíduo, maior é o valor do carro que ele tem. Isso quando ele não tem 6 carros daquele valor. Mostrando que, num paradoxo, veja, não é uma ironia, não é que ele ocupa com os carros uma compensação pelo sentimento de inferioridade que tem. É muito mais a manifestação de uma possessão. Percebem? Que quanto menos valioso eu fui para minha mãe, que não me queria perto, mais para fora eu vou, e mais compensatoriamente eu cubro esse abandono com as minhas exigências materiais. Há um ponto tal que o extrovertido ele faz todos os sacrifícios possíveis para ter aquele bem. Extrovertido, ele faz todo o sacrifício possível para ter aquele bem. Ele se endivida para ter uma casa enorme. As emoções são muito imediatistas. Eu tenho que fazer isso agora porque eu sou fumador. Eu preciso, na hora que eu chego naquele jogo de bola, ganhar. Entende? Para recuperar a falta de importância que eu tinha na minha relação infantil. Por isso que eu vou ser o melhor jogador. Vocês vão dizer, mas não há nenhum tipo de virtuosidade? Claro que há. E esse é o sistema inconsciente.
Essa mãe, nenhuma das duas mães é culpada, que elas não são perversas no sentido de que obrigam seus filhos a esse drama. Para quem ainda não compreende, a relação arquetípica é uma relação obrigatória. É aquilo que faz com que um bombeiro precise de alguém a ser resgatado, porque senão não tem sentido ser bombeiro. Não é um desejo mórbido simplesmente, é uma peça de um quebra-cabeça complementar. Aí é a mesma coisa, essa mãe vai lidar como extrovertida com seu filho introvertido e como introvertida com seu filho extrovertido, obrigado pelas tensões próprias. Nesse caso, né, o extrovertido vai naturalmente aliviar a sua angústia, sempre entendendo que quanto mais virtuoso eu for, quanto mais eu jogar bola e der certo, mais eu compenso o estado de não ser valioso. Alguém percebe aí que eu estou falando de valor, né? O que é valor? Quanto é ser valioso? Quanto vocês acham que vocês valem no seu cotidiano? Valor não é medido por aquilo que eu tenho em termos de bem, mas por aquilo que eu entendo que sou importante para realizar. O Goethe diz que alguém valioso é alguém que nasce num domingo de sol. E é fácil entender, um domingo de sol, século XVIII, é um dia que todo mundo, toda a família estaria ali para sorrir para o bebê e aplaudir o bebê. Portanto, ele seria o rei do mundo naquele dia. Ele nasceu num domingo de sol. Toda a família estava ali presente. O que ele quer dizer com essa metáfora, todos aqui presentes nasceram no domingo de sol, eu posso garantir. Porque não estariam discutindo isso comigo se não fosse assim. Daria para dizer que todo ser humano vivo hoje nasceu importantemente. Eu sou importante, querem que eu exista. É evidente que a partir desse domingo de sol, esse valor implica enquanto eu transformo o mundo de fato. Quanto então essa esperança, essa expectativa de que eu seja um transformador aconteça. E todos nós temos, em menor ou maior grau, num nível alto, tanto menor ou maior grau, todos nós temos essa ambição inconsciente, quase heróica, quase semideusa, de fazer algo relevante, enfrentar monstros de grande porte e conseguir vencê-los. Por isso que a gente adora filmes, seja os romances das mulheres, seja os épicos dos homens, em que nós aplaudimos o sucesso do herói vencendo aquilo que parecia impossível. O seu Spielberg, o maldito tubarão dele, que quem é que matava aquela porra? Ficou tão poderoso que aquela saída final do negócio de oxigênio e explodir o tubarão é só porque eu falei, e agora? Como é que eu faço para matar isso? Coisa de Spielberg, né? Mas todos nós então temos essa necessidade de valor, querendo construir algo que é correto, percebem? O que é ser um semideus? Isso faz parte de toda a dinâmica disso. Quando eu de fato sinto que afinal a minha vida teve um sentido, eu realizei aquilo que precisava realizar. Extrovertidos e introvertidos. Mesmo que pareça, pessoal, que para um dos lados o outro está completamente errado, para o introvertido, numa filosofia oriental, dizendo você vive da ilusão da matéria, você assiste isso ou lê isso o tempo todo, ter contra o ser, né? Então, se você tem, você não é. É uma maneira até muito unilateral de ver as coisas, né? E do outro lado, o outro diz, eu tenho, mas é melhor, né, eu ser um ignorante rico do que um sábio pobre. Então você se lascou, você come mal, vai ficar com a sua... E é o que acontece com o Prometeu, né? Ele está ali enfiado na sua pobreza, o Epimeteu já rei do reino, vai tentar salvá-lo daquela pobreza, ele diz, não me interessa isso. Furioso, né, o
definir. Então se lasque, fica com o seu destino aí. Nesse instante é um ponto de tensão entre as duas crianças. É fácil entender quem pratica bullying quem, não é? O extrovertido sempre pratica bullying no introvertido. Por quê? Porque cada um entende que não pode sair do seu mundo e o outro é sempre um agressor humilhante. Aquele que tem uma mãe para sempre e psicologicamente essa mãe para sempre é sempre esse conjunto de imagens que assola a mente do indivíduo e que deixa ele em paz. Eu posso brincar em paz aqui porque sempre vou inventar alguma coisinha que vai dar certo. Eu sou um clássico introvertido, quando minha mãe não deixava eu sair do sofá, eu ficava ali olhando e o que eu fazia? Eu tirava todas as almofadas do sofá, entrava dentro do sofá, punha todas as almofadas em cima, aquilo ficava um breu, eu ficava 1h30 andando a cavalo, lutando lutas épicas, sem ver o mundo. Pronto, resolvi, né? Eu não deixo eu ir para o mundo externo, eu crio um mundo bem mais generoso, eu não preciso de nada. No meu mundo interno, eu uso as roupas que eu quiser, as armas que eu quiser. Calvin também faz isso muito bem. Vamos lá, das tirinhas. Dá para dizer que a extroversão ela é mais afinada à porção masculina da psique. Sim. E a introversão... Então, assim, se o indivíduo é homem e ele é introvertido, tem um descompasso aí. Tem um descompasso. Ou seja, é doloroso. Ao mesmo tempo que uma mulher ser extrovertida, também é um descompasso e é doloroso. Absolutamente, sim. Bem colocado. Para algumas sociedades, só vocês olharem o mundo, você vai ver que o introvertido é bastante hostilizado, bulinizado mesmo. Quase sugerindo que ele tem uma masculinidade questionável. Porque ele não é competitivo. A mente dele não produz essa necessidade de competir. Ele espera o tempo dele demasiado. Dá para dizer, só para vocês entenderem melhor, que em termos de alimentação, literal, mas olhando, pessoal, sem perder, que é uma alimentação das imagens do inconsciente. Veja, como a minha mãe não deixava eu descer do sofá, porque ela estava limpando a casa, eu teria que ficar 1h30 lá sentado. Mas isso também vale para, por exemplo, depois que ela limpava o banheiro, eu não podia usar, porque estava limpo o banheiro. Era uma briga desgraçada, eu tinha que ir no vizinho. Juro por Deus, eu tinha que ir no vizinho, deixa eu usar aí, mas não deixa eu usar. Mas isso valia se eu estivesse com fome também, eu não podia comer porque a mesa estava limpa. Veja como eu tinha que me resignar sempre com uma alimentação que vinha de um outro lugar. Eu substituía a alimentação externa pela interna. É claro que eu sou um guloso até hoje. Fora do mundo da minha mãe, eu sempre fui famoso por ser guloso, como vocês veem, no equilíbrio sintomático da riqueza. Ou seja, a criança introvertida, ela desdenha a falta, ela suporta um desconforto maior. Ela não vai fazer um investimento imediato. Normalmente vão chamar ela de avarenta. Porque ela tem recursos para gastar, mas não vai gastar. Eu sempre vou me lembrar disso. Eu sempre vou demorar para fazer um investimento externo, até hoje. Meu carro mais novo, eu tenho 3 carros, não, da minha esposa é novo, mas porque ele é mais extrovertido. Mas o meu mais novo tem 12 anos, o outro tem 20. Estou pensando em vender o outro. Mas estou pensando, pessoal, vai ficar ali mais um pouco. Percebem que essa demora ela é histórica. Eu comprei um carro novo. Você comprou um carro novo? Eu comprei, então eu não sou tão introvertida. Comprei um carro novo ano passado. Depois de quanto tempo, Nelly? Só para a gente entender o processo. Depois de 5 anos. Até Tá ótimo. Até que eu estou doida, tá bem equilibrado. Tá. Já bem equilibrado. Agora a Cláudia vai introvertida aqui, porque o carro dela é bem velho. Bullying nessa hora, né, Cláudia? Beleza.
Mas veja, Tiago, então, sugerindo isso, né, para um mundo, para um país que as exigências de resultado é maior, então essa criança é muito hostilizada. E se ela sofrer pressão para realizar, como nos Estados Unidos, ela vai psicotizar. Não tem como. Aqui no Brasil a gente vê que começou isso também. Os pais modernos estão exigindo demais das crianças, elas começam a psicotizar. Porque alguns reagem bem. É o que eu discuto com os meus clientes. Se o seu filho é extrovertido, ele vai reagir bem a uma demanda. Mas se ele é introvertido, ele não vai reagir, ele vai escapar, ele vai tentar, como eu, se afundar dentro do sofá e se fechar. Não me peçam para competir. Pessoal, o fenômeno psicológico se trata dele ter muitas imagens assolando o inconsciente, né, do inconsciente para ele. Ele não sabe decidir qual delas primeiro ele vai realizar. Como esse meu cliente. Ele vai migrando de uma ideia para outra. Uma leva a seguinte, leva a seguinte, leva a seguinte. Quanto mais inteligente, mais ideias vão se acumular nos projetos. Normalmente eles não terminam esses projetos. Um novo entra. Imagine que há um funil de ideias. Uma delas consegue se impor, mas uma outra empurra. Como porquinhos mamando nas tetas da vaca, da boca. Então eles vão dando uma empurradinha. É assim na ideia do inconsciente. Ele sempre vai tentar impor um novo projeto. E o anterior perde em termos de interesse rapidamente. Enquanto que o extrovertido, ao contrário, ele é viril em países que exige essa virilidade. Ele é potente, ele reage à altura. Como nos Estados Unidos, como eu falei, é um país que exige virilidade, extrovertidos reagem prontamente àquilo. Ganham muitas medalhas, ganham prêmios, se destacam, são heróis, Schwarzenegger, e esses heróis que eles exaltam sistematicamente. Até para um povo como no Brasil, é fácil ver que o Brasil é um país introvertido, como você vê. Não se interessa em dar certo em nada. Se esconde no mundo o tempo todo. A gente não ganha nem torneio de ping-pong. Agora está ganhando com o rapazinho. Nem a Copa. Nem podia ganhar a Copa, né? Mas é exatamente por isso. Então, alguns países têm uma característica herdada por conta disso. Percebam que quanto mais alimentação fácil um país tiver, mais introvertido ele é. Quanto mais difícil arrumar comida, mais extrovertido esse país se torna. Porque a luta pela sobrevivência exige competência. E aí você desenvolve tecnologia para resolver isso. Aqui nós não precisamos disso. Não é um paradoxo. Se trata sempre dessa imagem arquetípica da mãe. Ela nutre, como o inconsciente nutre, a criança dos recursos que ela precisa para se sentir compensada do impedimento dela ir para fora. Mas vejam então que há aí uma ação bem compensatória e complementar. O que nós vamos chamar de compensatória e complementar? Com o imediatismo do extrovertido que se vai para o mundo e investe para que esse mundo exista. Eu não quero saber de ter um carro velho daqui 2 anos, eu vou comprar um novo. Eu tenho um cliente que troca 3 vezes por ano o carro. Não sei se é um cara que tem bastante dinheiro. Um desses carros ele perde em termos de desvalorização. Mas ele sempre se incomoda que o sofá não ficou direito. Eu pensava que ele seria diferente. Sempre tem um desconforto, como se fosse um vício de um alimento que nunca satisfaz. Como eu demoro, ele troca 3 vezes ao ano. Se todos fôssemos introvertidos, nós estaríamos na idade da pedra. Desde que tivesse vida em volta, a gente nunca sairia da idade da pedra. Por outro lado, se fôssemos todos extrovertidos, a mesma coisa, por incrível que pareça. Mas você tem que mandar, né?
recurso suficiente para atender a demanda. Mas não é por isso só. O imediatismo do extrovertido, ele consome tudo. Ele exaure o sistema. E o sistema não tem nenhuma inovação. Como o introvertido fica na espera de intervir com o novo. O equivalente disso a gente aprende na física quântica, como eu falei para vocês. Um sistema de complementariedade estabelecida na física quântica é que você tem no mesmo sistema um corpo, né, de massa e um fóton de onda, ou seja, você tem uma onda e uma partícula convivendo ao mesmo tempo. Sem complicar, mas a gente vê que tudo aquilo que está formado com partícula se modifica intensamente numa aula como essa milhões de vezes. Até nosso corpo mesmo, ele se modifica milhões de vezes. Isso passa uma informação de não só envelhecimento, mas de mudanças físicas. Essa informação vem através de um sistema de informação de ondas, que o nosso cérebro traduz formando um holograma. Como é que vocês acham que vocês mantêm a coerência de existir, sendo que toda a estrutura se modifica sistematicamente milhões de vezes numa hora? Como é que eu sei que vocês existem? Porque há uma informação de partícula, existe uma informação material. Dá para dizer que os introvertidos têm as opções e possibilidades bem no sentido de complementaridade ou de princípios de exclusão e superposição típicos da física quântica, e o extrovertido é um defensor da partícula em si, daquilo que existe, daquilo que está montado, daquilo que emana a sua perpetuação. E nós precisamos nos desacostumar com um modelo que nós seguidamente encontramos, até conosco mesmo. Mas esse é um outro campo de reflexões que a gente vai desenvolvendo nas próximas aulas. Como eu mesmo preciso me superar, como eu mesmo tenho que olhar para mim sempre de uma maneira diferente. Então, nós temos esse sistema dentro de nós mesmos. Qualquer casal aqui presente vai entrar em conflito diante de um comodismo. Vai perder o apetite sexual, vai entrar numa crise que se instala, no indivíduo quando ele olha para o outro de uma maneira tão sistemática que ele não percebe que é ele quem não muda. Nessa situação, o que eu vejo lá fora, entende? Mostra que existe um sistema regular de perceber a realidade e que ele se torna monótono. Isso se dá quando eu vejo na pessoa ao meu lado algo que me incomoda, mas não é ela o problema. Sou eu que estou incomodado de vê-la sempre daquele jeito. Eu acordo e ela está ali daquele mesmo jeito. Não esqueçam que a informação que vem para o meu cérebro produz uma resposta. O lado de cá também vai fazer a mesma coisa, porque ao ver aquela pessoa do mesmo jeito, o que acontece? O meu retorno de ação é o mesmo. Quem é introvertido pode virar extrovertido? Não, e não extrovertido vira? Não muda Mas nada. como regula isso? Regula desse jeito que eu estou tentando insinuar. Que você olha para o outro que está instalado e você não percebe que é o seu jeito que está superado. É a maneira como você está vendo. Na compensação, e esse é um termo que a gente debate muito aqui, na compensação do seu jeito de vivenciar o mundo, como extrovertida, por exemplo, você quer que a sua empresa venda para sempre o mesmo produto, dando muito lucro. Mas vem um introvertido e muda a empresa do seu concorrente, dizendo que ele tem uma ideia nova. Aí muda o concorrente que atrai a população para comprar um novo produto. E você fala, puxa, agora que eu pensava que ia acontecer tudo igual, não acontece.
As relações também é assim. Quando eu penso que a minha relação vai dar certo, ela resolve não dar mais certo. Eu resolvo criticar a relação, sempre com a mesma linha de raciocínio. O outro está ficando chato. Isso, pessoal, isso vai acontecer com todo mundo aqui várias vezes na vida. Se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Porque é preciso que o que eu veja, tanto para o extrovertido, que quer que aquela coisa produza uma riqueza sistemática, quanto para o introvertido, que gostaria de sempre ficar imaginando. Esse casal é real. Eu estou vendo a hora que a esposa vai brigar com o meu cliente se ele tiver mais alguma ideia de protelar o projeto dele. Mas ela não percebe que a angústia da protelação que ela acha que é dele, na verdade é uma angústia dela. Ela não é minha cliente, então eu preparo o meu cliente para o desastre que se avizinha. Porque vai ter um problema já. Porque ela vai achar que ele tem que trazer algo para solucionar o enigma da monotonia dela. Ela começa a reclamar que a chefe dela está se tornando uma chata, exige sempre as mesmas coisas, eu estou cansada, e agora o meu marido fica lá inventando aquelas porcariazinhas dele de veneno, não vai sair disso. Mas o sistema está entrando em conflito porque eles caíram numa monotonia do jeito de ver a realidade e a si mesmo. É claro que nessa hora pode surgir um terceiro elemento. Alguém que surgira para um dos dois lados uma tolerância maior, uma reapresentação do novo, que é uma característica regular. Por isso que eu não lido com o adultério como se fosse um problema ético-moral, mas um problema psíquico fundamental. Se a outra pessoa não muda, é evidente que você se interessa por um novo. Ele sempre vai estar embutido dentro das nossas fantasias. Esse novo não é alguém literal, como vocês veem. É sempre a necessária transformação da minha realidade. Eu me reapaixono por uma coisa nova. É assim que nós evoluímos. Até o universo, as teorias modernas mostram que quando chegar na morte térmica ao nosso universo, um outro universo vai irromper. Hoje se questiona se existia um Big Bang, mas se não houve um choque de um universo que morria lentamente, enquanto um mais ativo irrompeu sobre ele, criando um impacto, porque tem que transportar energia. O Big Bang não poderia simplesmente explodir. O universo e a física matemática nesse quesito. A quantidade de energia tem que estar estabelecida. Então a teoria moderna mostra que um outro universo bateu no universo nosso e emprestou uma energia que fez com que tudo começasse de novo. E nas nossas vidas é assim. Até se nós especularmos aqui numa elucubração, mas que tem sentido, até a nossa vida mesmo. Quando nós estivermos morrendo, uma outra vida surge empurrando tudo para a vida de novo. Não é uma especulação reencarnacionista, é só entendendo o ritmo da vida. Nosso trabalho como psicanalista é acompanhar o cliente para a transformação que se avizinha. Vejam, pessoal, essa transformação, via de regra, não pode ser confortável. Como vocês sabem muito bem, qualquer uma dessas imagens que assolam o indivíduo é uma imagem que vai interferir na realidade visível. Senão nós não teríamos iPhone, senão nós não teríamos iPhone ou computadores ou carros sem motorista. Sempre há uma transformação em andamento. Sempre há um colapso que leva tudo a se modificar. Em tempos modernos, um casamento precisa rever as suas condições.
A minha geração sai de casamentos que tinham um pouco ambiente de transformação e, portanto, registravam até que a morte os separe, a concordância psicológica de um sistema que se desenvolvia com mais lentidão. Quando a geração atual, que tem entre 30 e 45 anos, recebe a incumbência de vai ser feliz, é um desafio de grandes proporções. Se vai ser feliz é tão claro que não é, pessoal? É só ir ser feliz. Puxa, faz o que você gosta. Porra, legal isso aí. Porque não é tão simples. É um desafio que é compatível com isso. Vai ser feliz ache um sentido para isso tudo e compreenda. E para mim, esse vai ser feliz é quanto você se transforma muitas vezes durante uma vida. Um casamento suporta uma enorme tensão diante disso. Quanto você vai acompanhando as mudanças aferidas entre as partes que pertencem à relação. Se elas amadurecerem o suficiente, porque se vocês estão vendo, né? A Fernanda coloca bem, eu preciso casar com o meu oposto. Por conta desses dois processos em andamento. Uma de compensação. Então, eu compenso a minha lentidão se esse rapaz então não sofre a ameaça da esposa dizendo você vai ver o que eu vou arranjar com sua beleza já. Quem vai estar no barquinho remando? Se eu não ameaçar isso, ele não acelera o processo inconsciente de qual das imagens é mais legal. Daqui a pouco ele vai falar sobre a Alemanha, já sei, Amazonas e assim por diante. Mas, pessoal, eu sei que para os convidados aqui pode parecer difícil, e é difícil entender isso, mas para quem já vem discutindo isso comigo há quase 2 anos, né? Veja, esse fenômeno, longe de ser feito de acasos e de brigas sem sentidos, é muito mais do que isso, um sistema todo muito bem regulado. Se vocês estão entendendo, né? Eu me atraio pelo meu oposto para, ao mesmo tempo, compensar a minha tendência mais introvertida ou a minha tendência mais extrovertida para que o outro faça a pressão inversa, em compensação. E em complementariedade, nós poderíamos dizer assim, eu posso ter um casal em que o homem é muito imaginativo, como esse caso, e a mulher tem uma ambição material muito grande. Veja o que acontece. Ela está cansada, mas a tendência dela é olhar para a realidade dela e não querer inconscientemente que essa realidade mude. Porque o extrovertido tem esse sacrifício de manter um compromisso com algo que não pode mudar. Mas ela se cansou da realidade dela. A chefe dela, onde ela mora, minha casa, não adianta trocar os móveis ou rearrumar, trocar a cortina. É uma insatisfação do vínculo com uma realidade que se esgota. Então ela precisa de um marido introvertido que sempre tem uma nova ideia. Por outro lado, que adianta ele ter um monte de ideias se isso não tem uma finalidade prática? O físico desconhecido mais famoso do mundo é um homem que descobriu 15 anos antes de Einstein a teoria da relatividade. Só descobriram porque foram demolir uma casa nos Estados Unidos e acharam uma caixa. Era um professor de matemática e física de uma escola religiosa e lá estava a teoria da relatividade descoberta 15 anos antes. E serviu para quê para ele? Nada. Era um introvertido. Ficou lá elaborando. O tio de um cliente conhecia o direito como ninguém, mas nunca exerceu o direito porque negava a ideia de que o sistema era justo. Ele serviu para que ele conhecer tanto direito assim? Para nada.
Então, introvertidos correm o risco de morrerem num anonimato com grande potencial. Pode desperdiçar os amigos. E muitos vão morrer assim ainda hoje. Então, eles precisam casar com alguém que exija que alguma coisa surja de dentro do inconsciente dele de maneira que seja viável isso. Então vejam que eles são compensatórios. Todas as nossas relações são assim. Não tem como, se dois introvertidos casarem juntos, vão encontrar os dois abraçadinhos, cheios de teia de aranha, mortos há muito tempo, porque eles morreram de inanição. E se fossem dois extrovertidos, eles iam consumir tanto que a vida não teria mais nenhum sentido prático, não havia mais essa alegria tensa, mas extremamente festejada, quando os dois finalmente se percebem gestando algo novo. Pessoal, isso ninguém sabe o que está acontecendo, por isso que eu comecei a fazer aulas que convidam pessoas, porque não necessariamente vão fazer o curso, não é essa a ideia. Claro que são convidados sempre, mas que tenham contato com o mundo que acontece todos os dias e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Nosso trabalho não é nem de longe algo feito de aleatoriedades e conversas sem sentido. Não é. Nós temos uma audição organizada, sabendo o que está acontecendo. E conseguimos interferir de maneira a conscientizar o outro de que ele está preso num modelo introvertido e extrovertido. Mesmo, Fernanda, que o introvertido nunca saia do seu papel, mas quando ele entende que pelo viés proporcionado pelo extrovertido aqui fora alguma coisa se modifica, a vida dele surtiu o que ele tinha como expectativa. Eu fiz alguma coisa mudar. A mesma coisa ao contrário. Não só essa complementariedade, essa compensação dos sistemas em si impõe sobre os indivíduos, mas como gera nos indivíduos uma alegria específica, um entusiasmo, que eles vão poder traduzir isso na forma do eu te amo. Esse eu te amo é um verbo intransitivo, mas ele só pode existir se eu estiver relacionado. Vejam que qualquer um dos tipos vai morrer no seu sistema engessado e não vai poder professar esse eu te amo porque não vai conseguir viver a experiência plena de realizar o que deve ser feito. Se vocês estão entendendo. Pensem numa criança, ela precisa de um sistema introvertido e extrovertido para existir. Um masculino e um feminino. E quando ela nasce, então, ela é o resultado de uma combinação, como uma ideia, é o resultado de uma combinação das duas partes. Elas são complementares e justas para produzir um sintoma. Qual é a natureza dessa alegria, então? A natureza dessa alegria é a liberdade de algo que dentro de mim não encontra saída. E é proporcionada nesse encontro. É como se fosse um desabafo, um desafogo. Tenho quase certeza, para não dizer total certeza, que todos estão nesse instante com falta de ar. Eu estou aqui, eu estou me mexendo para lá e para cá. Mas todos estão com uma falta de ar, todos estão numa situação em que eu preciso desabafar, eu preciso soltar algo. Esse soltar algo não é uma frase, não é uma história, mas é um fato, um ato. Uma maneira em que, através da minha contribuição, eu mudei a visão daquilo que eu via. É como se uma imagem dessas se instalasse na garganta de um indivíduo e fizesse ele ficar com tanta falta de ar, com um engasgamento que ele precisa vomitar isso. Mas introvertidos só fazem isso na mão de um extrovertido e extrovertidos só podem enriquecer a sua realidade junto ao introvertido.
introvertido ele é mais complexo que o extrovertido? Ou É uma boa pergunta. Essa ideia de opostos no universo é antiga. Gregos e chineses já percebiam opostos. Até a astrologia já falava de opostos. Desse tipo que é fogo com esse tipo e assim por diante. Quem curte astrologia, né, vai ver o seu mapa hoje e lá está dizendo, você que é de fogo, está chovendo, né, você não vai apagar tudo e coisas desse tipo. Mas veja, também as primeiras reflexões sobre essas atitudes extrovertidas e introvertidas depositariam, dependendo do país em que é o seu cientista, se ele é um norte-americano, é claro que ele vai dizer que o extrovertido é uma pessoa ativa, transformadora, porque ele nasceu num país que exalta isso. Ele vai dizer que o introvertido é um melancólico, fica lá procrastinando, quase um preguiçoso. Então daria para dizer que sim, que o introvertido nessa visão perde tempo demais com elucubrações desnecessárias. Verdade? Mas não dá para dizer que é mais complexo, Edu. Porque como você põe, a impressão que dá é que o introvertido ele já tem a imagem que é a saída, porém ele está inundado por tantas imagens que ele não consegue dar atenção àquela passa batida. E o extrovertido, lhe falta essa imagem, lhe faltou em algum momento essa imagem que ele poderia complexar e ser a saída dele. Mas pensa bem, imagina que você, introvertido, tem um monte de respostas, mas qual é o enunciado? O que você faz com as suas respostas todas? Entende? O enunciado tem que ser alguma coisa que fique tão enxuta que a resposta caiba. Então, a complexidade é o conjunto do encontro. O extrovertido tem uma necessidade imediata. A esposa do meu cliente precisa de dinheiro imediatamente, porque ela quer sair do emprego chato e o marido dela quer. Então, vai tomar um pedal albino já. Mas ela tem que pressioná-lo. Percebe que se ela não tiver angústia de uma mudança física, de mudar o apartamento porque tem um filho, de abrir uma loja porque eu quero ter que é o caso mesmo, uma cafeteria, se não pressionar, o mundo vai ficar para sempre dentro das respostas de um mundo sem perguntas. A gente pode dizer, até lembrando 2 ou 3 aulas atrás sua, Por favor. que essa pessoa que o introverso encontra, que satisfaz algo, é como se fosse inconsciente personificando essa necessidade numa pessoa. Muito bem, sim. E isso que causa atração, a realização disso do inconsciente, acaba atraindo. Muito bem colocado. Muito perfeito. Então, um dos lados tem um compromisso material e o outro tem um compromisso imaginário. E eles são personificados. Veja que é ruim para os dois lados, porque agora olhando com a sua pergunta que nos leva para os conceitos, veja, você não dá a impressão que o extrovertido leva vantagem. Vamos pensar em termos sexuais, o extrovertido ele é mais afinado a atividades sexuais com mais intensidade, homens ou mulheres. Então o introvertido é um masturbador contumaz, homens ou mulheres. Então parece que para um mundo baseado numa erotização muito alta, o extrovertido leva vantagem. Então nesse caso, sim. O Nietzsche tem uma expressão que ele diz assim, aí você acorda, tem um cara sentado na sua frente e diz, é verdade, não existe a morte. Mas você vai nascer e viver a sua vida exatamente como ela foi. Se você falar, puta, então você não entendeu a sua vida. Se você falar, legal, para o Nietzsche, significa que você entendeu a sua vida e pode vivê-la. Então eu faço esse levantamento comigo mesmo. Eu falo,
Se tudo o que aconteceu na minha vida me trouxe a fazer o que eu faço hoje, eu digo, eu faria tudo de novo. Cada tropeço, cada erro que eu cometi, valeu a pena. Porque todas as decisões que eu tomei me levaram até aqui. Menos um problema, que é exatamente esse. Então eu paquerava todas as meninas da escola, nenhuma ligava para mim. Quer dizer, não é que nenhuma ligava, todas conversaram comigo. Mas depois que eu olhava para ela, eu falei, e agora, o que eu faço daqui para diante? Eu fiquei amigo de todos, não beijei nenhuma. Então é essa a única, né? Eu falei recentemente, eu tenho 62 anos, a menina mais bonita também com 60 anos disse que era apaixonada por mim. E eu falei, para que serve isso, Deus? Qual é a graça dessa piada? Eu devia ter me avisado lá atrás, agora. Então veja que. Então, essa é a ideia do que você está dizendo, né? Que eu ainda não completei. Se eu tenho essa lacuna, se tem algo na minha vida que eu queria ter arrumado lá, significa que eu cheguei aqui dizendo que eu não estou satisfeito. Essa peça aqui ainda é um sacrifício que eu fiz aqui que não foi compensado aqui. Então, deve ter algum ato que eu faça ainda que diz, agora entendi, ficou tudo certo, posso nascer de novo, tudo igual. Então, eu concordo contigo, e é muito legal essa linha, né? Não perca o fio dela, porque é ela quem garante que, primeiro, nós não temos nenhum livre-arbítrio, porque todo o sistema é regulado pelo encontro com a realidade. E como as pessoas se relacionam para transformar essa realidade, personificando isso. Mas se o sistema, então, ele é organizado para isso, eu entendo que o melhor que nós fazemos é nos integrarmos a ele, sistema. Marcos, queria saber o seguinte, né? Você explicou do introvertido e extrovertido baseado numa relação conjugal, né? Um marido e uma mulher. Mas essa relação que você explicou existe dentro da sociedade, nas relações, por exemplo, sociais, profissionais, no trabalho, ela continua existindo? Continua. Essa é uma aula que eu apresento, né? Essas tensões. A minha ideia é só mostrar que cada um de nós tem um jeito de ver a realidade, pensa de um jeito introvertido e extrovertido, realiza um discurso, uma narrativa própria, eu vou justificar e argumentar do meu modo. E vou agir de acordo com aquilo que eu percebo. Vou agir. Até um ponto em que essa ação encontra uma rotina, até que aquilo que eu percebo se tornou algo monótono. E eu preciso de uma transformação, tanto faz qualquer tipo. A ação dessa transformação é sempre uma ação social, aristotelicamente falando. É na polis que a gente sabe que nós poderemos contribuir. Porque tecnicamente é na sociedade, no encontro ético que nós revolucionamos o sistema. Isso também vai conduzir a nossa percepção da realidade. Veja que, pessoal, se vocês entenderem, tem um outro elemento que subjaz a isso. Então, eu montei aqui um sistema que vocês estão entendendo muito bem, até os convidados. Vocês estão entendendo bem que o sistema funciona automaticamente. Mas ele tem problemas mediante o nível de consciência do indivíduo. Se o nível de consciência, como no Brasil, é muito baixo, os instintos ainda fluem de maneira a respeitar regras anteriores às estruturas ético-morais estruturadas, né, pelo ser humano. Então responde aos instintos, regras de sobrevivência instintiva mesmo. Como se fosse ocupar os trabalhos. Sim. Não serve para nada. Então a gente vê que, por exemplo, na fome dos caminhoneiros, o país todo pagou um preço alto. Custou muito caro isso para o país.
E muita gente quebrou por causa de uma atitude unilateral, sem nenhuma reflexão. Tá certo? Era justo o pedido, mas passou do limite do sensato. Foi até uma atitude egoísta. Então nós temos esse problema, onde a vontade do indivíduo não considera outro indivíduo no país. Isso é um sintoma comum, porque o nível de consciência é baixo. Eu não sei para que serve essa potência. Eu não sei para onde dirigir isso. Então eu fico carregando caixa nas costas mesmo, como qualquer mula, né? Como qualquer burro de carga. Enquanto que se o nível de consciência sobe, a mesma energia que carrega caixa nas costas tem uma decisão eletrônica, bola num mecanismo novo. É como eu já expliquei, por que chuveiro queima? Queima porque você está usando errado. Se você souber como fazer a fiação direitinho, se você não ficar 50 minutos debaixo com aquele pingo ácido, né, que queima as costas, né, que vai esquentando tudo, né, 2 banhos desse, vai cair o disjuntor, vai cair, não tem jeito. Mas as pessoas não sabem disso. E aí acham que, justo agora, né? Justo agora, foi saboado, justo agora. Se soubesse como funciona, não chegaria no justo agora. Então é a mesma coisa, né? A minha ideia é mostrar que isso funciona, e se você souber que isso funciona, você vira um aliado do sistema, e não alguém inconsciente sofrendo as consequências, porque vai funcionar mesmo com o ignorante, vai funcionar. Só que ele paga um preço alto. Pessoal, eu convidei as pessoas porque as relações afetivas, como eu estou falando, elas são definidas por esse sistema. As brigas ou as inquietações nas relações afetivas é tanto maior quanto menos eu sei que tem uma exigência implícita. Se eu decifro, eu evito o aparecimento de um terceiro elemento aqui. Via de regra, meus clientes ficam no meio de uma ponte, em que eles querem de fato se transformar, mas eles projetam de um lado da ponte alguém que não vai para o meio. No caso de uma cliente que tem então, um caso com um homem, ela é bastante inteligente, mas o nível de consciência ainda é complicado, ou seja, a inteligência dela esbarra num humorzinho bastante rápido, bastante suscetível. Já contei para vocês que ela entra na contramão, o cara não deixa ela entrar, ela bate no cara, o cara reclama, ela bateu com o cone que impedia a contramão do cara, né, para resolver numa ação por danos físicos, como é que é? Lesão corporal. Obrigado. Por lesão corporal. Mas que humorzinho, está errada, então porque não fica quieta, desculpa, entra atrás do outro. Não, pum, bate, ainda dá tudo errado. Então ela tem uma tremenda energia e o marido, então, diante da energia intempestiva dela, né, que inclusive incide sobre ele na forma de pratos, não incentiva a inteligência dela. Ele fica hostil, até que aparece um cara que, encantado, é bem bonito, encantado por ela, abre as portas. Veja então que, por um lado, então, a vida dela progride, o marido vê que ela está progredindo, mas não viu de onde vem vindo o incentivo. E ela hoje fica em dúvida. Esse incentivo, como vocês veem, não pode continuar, porque é demais. Ela não tem estrutura para corresponder a tanto incentivo. Por outro lado, a humilhação proposta pelo marido sistemática também alerja. Então ela fala para mim, o que eu devo fazer? Eu falo, não sei, ainda não sei. Um dos dois tem que se mexer. Porque a balança vai obrigar um dos dois a se mexer. Ou um para de incentivá-la, ou o outro passa a incentivá-la. Porque ela precisa se transformar. Eu aposto no casamento, sempre. A minha aposta sempre vai ser no casamento, porque eu acho que é onde as tensões ganham mérito.
É muito fácil parecer, né? Para quem namora aí, se relaciona, é muito fácil por outro, é tão tranquilo. Então, se alivia, esgota a tensão, mas não evolui. Para isso serve a adolescência. A adolescência serve para a gente esgotar essa energia instintiva até que a gente esteja pronto para assumir carga e responsabilidades em geral. Então, pessoas mais maduras, eu sempre incentivo, só é a minha opinião, pessoal, se vocês montem as suas estratégias, as suas técnicas, eu sempre incentivo a ficar. Já tive clientes que brigaram comigo, você não quer que eu me separe? Eu falei, não, para mim tudo faz, o que eu estou dizendo é que é aí que você tem os seus melhores recursos para se descobrir. Você não vai começar tudo de novo, o sistema volta no ciclo. Agora, esse caso então, se esse casal, se a pessoa que incentiva e o cara que não incentiva, eles são projeções dela também. Sim. Ela não consegue projetar no marido esse incentivo para que ele faça esse movimento energético para incentivar ela? Ao invés de jogar isso para fora, porque ela tem nela e aparece uma outra pessoa. Então pensa bem, faz o inverso, em vez de pensar nela, pensa num deles. Veja, o sistema é dinâmico, como eu falei, ele é complementar e compensatório. Em compensação ela cresce. Veja, o que vai acontecer? Vamos supor que o marido então descubra o caso. Ele tem duas saídas, ou brigar com ela e se separar, ou entender que ele tem que reagir. Ou seja, é um movimento que tem que partir dele. É fácil ver que ele é introvertido. E é fácil ver também, espero que seja fácil ver, que ele precisa de uma ação empresarial também. O mesmo congelamento que ele sente na relação afetiva é fatal que ele também sente na empresa. Então ela o convoca para abrir mão de um modelo imaginário, exagerado, e tomar uma decisão aqui. Por isso, às vezes, vem de fora, né? Porque ela também não está conseguindo levar isso para ele. Para quem já conhece um pouco mais, existe o aspecto sombrio. Como você vê, o outro lado é extrovertido. Ele quer que ela cresça, ele está pensando que com ela ganhando mais dinheiro nós vamos comprar um carro ainda melhor. Enquanto que o marido do lado de cá está pensando que é melhor ela não crescer, porque eu não vou dar conta de trabalhar para as ambições dela. Entendi, então é o jogo dos dois. Por exemplo, nesse caso, se ele não é o seu cliente, como é que ele toma consciência disso? Só por meio dela. Então ela também tem que fazer um movimento mais consciente para trazer ele para esse... É bem interessante, por isso que eu acho legal, o marido está fazendo um movimento bem agradável. E ela começa a sentir de novo sentimentos de afeto, por ele. Pessoal, vocês entendem aí como, para quem está chegando agora, é uma questão, não é imoral a questão, como vocês dizem, é uma questão dinâmica. O inconsciente não tem nenhuma necessidade de ser moralista. A estrutura mais freudiana, ela comete esse pequeno entrave. O inconsciente não precisa disfarçar nada, ele faz o que tem que ser feito. Na natureza, se ele quiser dizimar uma população, dizima e o sistema todo vai embora. Mas se nós olharmos dinamicamente, nós vamos ver que ele está funcionando. Então, para quem vai ser analista, o analista não pode ser um moralista dizendo: você é uma vagabunda, o que é isso? Não tem cabimento. Eu preciso olhar com um olhar de ver a dinâmica que está acontecendo nas compensações do inconsciente. E felizmente a resposta do marido é boa. Ele começa a agir na direção compensatória, como vocês veem. Se ela ganha mais mundo externo, e ela, como outro caso, veja, ela ganha missões de mundo externo. E obriga então o marido agora a ter ideias para acompanhar o ritmo que ela quer impor. Percebe?
seguindo o que o Tiago colocou agora há pouco, né, ir para fora é sempre um ir masculino para fora. Por quê? Porque é um mundo, por incrível que pareça, é um mundo de ordem. O mundo externo, esse que nós estamos vendo aqui, é um mundo ordenado. Eu não posso sumir com a minha imaginação com essa pilastra. Eu interferia em leis organizadas da realidade e o prédio cairia na minha cabeça. Ou seja, o mundo extrovertido é um mundo ordenado, é um mundo colapsado fisicamente falando. Ele só se modifica porque é da sua disposição evolutiva de ser modificado. E o mundo introvertido é um mundo cuja mãe, como vocês veem, é a mãe do inconsciente mesmo, ela que nutre. Por isso que o introvertido tem uma sensação segura de que está tudo bem o tempo todo. Eu não tenho nenhuma necessidade de competir. Eu sempre vou me alimentar. De um jeito ou de outro. Quem é introvertido aqui sabe disso. Fica na pior das pobrezas, tá ali com vai dar tudo certo daqui a pouco. Desde que, às vezes morre nessa pobreza esperando que dê tudo certo, mas é da característica dele rejeitar o chamado masculino de intervenção da realidade, é da natureza. Ele paga um preço de êxtase e ades, ele não recebe nome e não recebe recursos, desde que ele faça esse compromisso com o inconsciente. Mas vocês vão dizer, antes que digo, mas o inconsciente também não quer, o extrovertido também não está regido pelas regras do inconsciente? Exatamente, sim. Exatamente. Então dá para ver que há uma evolução do ponto de vista da concentração das energias que envolve as decisões humanas. Nós poderíamos dizer que a realidade que nós vemos hoje é a soma de todas as leituras humanas existentes. Ela é uma composição disso. Se nós tivéssemos maioria, e não tem, de introvertidos, o sistema se retardaria mais, ele ficaria mais lento para andar. Mas se ganhássemos mais extrovertidos, aceleraria perigosamente o sistema. Então tudo é uma cadência, tudo é uma respiração. Cisto e diástole. Eu respiro e sopro. Eu ajo e penso, ajo e penso. E se vocês entenderem então isso nas relações pessoais, nos seus casamentos, veja, com isso, se o sistema fosse racional, se a terapia fosse racional, todo mundo aí vai estar entendendo, sair daqui, maravilha, já entendi, eu e minha esposa, legal. Ela age e eu penso, ela pensa e eu ajo, vamos fazer um acordo amanhã cedo. 50-50, no final o lucro é dividido para nós dois. Mas não é assim, porque o sistema não é isolado. O sistema funciona atrelado a todo o resto. Ninguém pode dar um passo sem que esse passo implique no passo dado por um outro, bem teoria do caos mesmo. A ação de um aqui, eu sempre falo que essa aula vai mudar a vida do chinês plantador de arroz. Um dia chega lá alguma informação que veio desse encontro. Mas é porque cada mudança que um de nós faz afeta todo o sistema. Cada encontro que nós fazemos muda a rota dos nossos destinos. E essa rota, então, é toda montada numa direção. Pessoal, sistema de energia só. Parece complicado isso, mas se vocês olharem no campo energético, a energia é sempre a mesma. Não dá para ter pico de energia, não dá para você ter um momento X que tem mais energia do que o Y. Se uma energia ganha um ponto aqui, ela muda ali. É assim no universo, não tem como.
É a lei de Lavoisier. Absolutamente, não tem como. Então, nesse sentido, o que eu trabalho é, de alguma maneira, nós temos consciência disso, é uma finalidade. Então, o que nós fazemos é só seguir a história e montarmos um momento histórico em que a humanidade ganha uma consciência dessa dinâmica. Senão, não tem a necessidade de ter sido descoberto inconsciente. E esse é um outro elemento disso tudo, pessoal. O que eu estou dizendo com isso? Vamos supor que vocês até agora viviam uma vida em que, mesmo que isso existisse, como qualquer pessoa, não soubesse que isso existisse e mantivesse o seu cotidiano numa luta pessoal, num achismo de que é o outro que é o saco. Sem perceber que o que é o saco é o seu jeito de ver o outro. Então, sendo assim, quando você olha e fala, caramba, se isso está... Eu acredito piamente nisso, aplico isso e sigo uma teoria que é difundida mundialmente, não sou só eu. Os livros que eu indico são todos escritores renomados, com os quais eu tenho uma empatia muito grande. Mas vamos supor então que vocês ganhem uma consciência disso. Isso se acrescenta àquilo que antes era um chuveiro ligado com um fiozinho fino e queimando toda hora. Você trocou o fio e fala, não queima mais essa porcaria, entendi. E é bem isso, não queima mais essa porcaria. Eu troquei o fio e não brigo mais do jeito que eu brigava. Porque agora compreendo que essa ação não é gratuita. Eu tenho algo a ver com isso. Eu tenho que oferecer alguma coisa para isso. E o que eu ofereço, pessoal? Uma sugestão? Muita gente boa aí sabe o que eu ofereço para ganhar essa consciência. Eu ofereço um jeito de pensar anterior. Percebe? Eu tenho que dar algo. De onde vem esse jeito de pensar anterior? Não é no meu mundo infantil, é onde eu aprendi que era para ser assim. Então vocês veem que é uma solução edipiana. Ganhar essa consciência me leva para um outro estado de compromisso, de responsabilidade. Eu sacrifico todas as relações infantis de promessa de satisfação, que nunca vão acontecer. Não pode acontecer. O sistema anterior faz uma promessa feita no mínimo há 30 anos atrás. Numa realidade que pressupunha que ser virgem, por exemplo, era importante. Já imaginou, você? Tadinha das meninas aí que sofreriam como as mães. Teriam perdido a alegria de viver, né? Então não cabe mais. Eu estou brincando aqui, porque virgindade antigamente era um conceito disseminado muito forte. Mas tantas outras coisas são assim, né? Todos os preconceitos hoje estão caindo porque alguém ganhou uma consciência de para que serve isso. Vamos lá. Mas nessa oferta do jeito de pensar antigo, para que eu remodele e assuma um comportamento mais eficaz, eu sacrifico o pai e a mãe também. Eu não tenho. Não é só assim, porque no começo você colocou que a mãe determinaria a função do filho, o tipo psicológico do filho. Sim. Mas aí também tem o patriarcado inteiro, que é onde a criança herda todos os códigos sociais. Né? Sem dúvida, toda a ética já vencida, assim. Mas nessa altura da aula dá para você remontar que essa mãe que eu digo não é a mãe literal. Ela não determina o destino da criança. Ela oficializa, ela reconhece. A ação dela é uma ação arquetípica, é obrigada. É como a minha cliente que achou que estava louca, porque batia numa criança e na outra ela fala, seu safadinho.
E ela queria entender por que são gêmeos, por que eu tenho raiva de um e não tenho do outro. É porque a resposta dela junto a eles forjou a estrutura deles. Então, um vai ser introvertido e outro extrovertido. A mãe deles é diferente para eles. Um vai dizer, não, minha mãe era desgraçada, me batia. Não é possível, a mamãe era ótima, diz o outro. É a mesma mãe. Então, veja, essa mãe que nós chamamos um nutriente inconsciente que alimenta as nossas percepções, define o filtro que nós seguimos e que com isso nós fazemos uma colaboração de manter uma realidade em forma de partícula que se modifica na forma de probabilidades de onda. Então, o sistema está sempre em modificação. Se vocês quiserem, deixem, usar um termo bem antigo, letrados à bola, e fiquem à vontade para pensar o que é isso. O que você quer dizer com essa liberdade das probabilidades e essa relação que se modifica sistematicamente? Se vocês irem nessa direção, é quase uma piração mesmo. Porque se oferecer esse jeito de pensar, que ao primeiro momento olhando assim parece bem simples, mas na verdade o sacrifício monumental. Você vai dar toda a realidade de uma existência de você. Você chega ao ponto de deixar de ser. Esse é o limiar. Esse é o ponto que você quase enlouquece, porque você é definido pela relação primal que a gente diz. Você existe como Eduardo junto aos seus pais. Se você desmonta esse Eduardo, no primeiro instante é nada. Você enlouquece mesmo, você fica deprimido por dias ou meses. Eu tenho clientes que ficaram deprimidos por anos. Eu não conseguia reorganizar a sua identidade. Tamanho como o Thiago coloca, se o meu pacto com o código ético-moral for profundo, estou tomando cuidado para não citar nomes, mas na política a gente vê que você tem conflitos de ideias ultrapassados, mas atende uma demanda, já que tem gente que quer apostar nessas ideias. Entende? Então, uma parte do país não aceita uma novidade que modifique a minha própria definição. Como assim? Eu contei essa história que o meu vizinho palmeirense ganhou o título e eu falei para ele, eu não sou um torcedor fanático, nem sou exatamente, eu não sei nada muito de futebol. Mas eu fui lá cumprimentar. Ele falou, não senhor, não vai me estragar a vida não. Você não vai deixar eu tirar um sarro de você, não vem com essa ideia. Eu falei, porra, mas que coisa. Então ele queria que eu fosse de um outro time só para ele tirar um sarro de mim. Quando eu vou lá cumprimentar, não me estraga a vida. Então é bem isso. Como é que você fala para um cara desse, valeu futebol, vocês jogaram bem e tudo mais? O cara não quer saber, ele quer saber que você é meu inimigo, eu vou ter que tirar um sarro de você. Então você não tem como avisar para ele que tem um mundo que você compartilha o jogo bem jogado. Não tem isso não vem me sacaneando. Então é bem difícil mesmo. A reorganização ético-moral, ela sempre custa um sacrifício. E o nosso país não é um país em que esse acordo é feito facilmente. Aliás, ele nunca é feito, por enquanto. É um país difícil para isso. E ele, então, mostra as dificuldades até na própria terapia. Se a gente não souber que é brasileiro e que tem essa dificuldade de reinterpretar o acordo ético-moral, isso vai acontecer na transformação até psicológica. Sobre todos os casos. Eu já falei do meu cliente que acha que a namorada dele está tendo caso com o chefe. Eu falei, deixa ela, pô. E ele fica puto na vida, quer brigar comigo, dizendo, como assim deixa ela? Você não dá, você fala, então, mas o problema é esse. O problema é quanto você se tortura por algo
que, se você olhar bem, não tem muito sentido. Claro que ele pode questionar, então, se a relação vale a pena, se isso for verdade, mas por enquanto é só imaginação, ele sofre de imaginação moral. Porque ele acredita, né, que o que está acontecendo mesmo, retirando qualquer consideração de idoneidade da própria namorada. Ele não considera que ela possa não estar fazendo isso, porque é disseminada a ideia de que isso deve estar acontecendo. Porque é assim que a existência tem que ser. É assim que funciona. Porque é assim que ele aprendeu que todo mundo se comporta. Né? Que as mulheres não vão respeitar isso, inclusive a dele. Então, ele só transporta para mim um acordo ético-moral, que, como vocês veem, bem complicado. Então, vale dizer que esse sacrifício ele só acontece, fica até meio óbvio dizer, mas quando a gente reconhece esse algo que vai acontecer. E aí, mais do que isso, quando isso é tornado prático, quando você coloca em prática essa ideia que você descobriu. Por exemplo, no caso da política, vamos eleger um presidente que muita gente julga um louco, mas é só quando isso se concretiza que as pessoas veem aquela ideia, puta, aquele cara que vai salvar o país, fudeu, tudo deu certo, deu tudo errado, aí você se questiona e sacrifica essa velha ideia depois de uma realização da antiga ideia. Ou seja, o sacrifício, nesse caso, só é possível quando você toma consciência de algo, mas realiza aquele algo. Primeiro, não é tão óbvio, Stocco, não é nada óbvio. Mas eu entendo o seu ponto de vista, acho legal como você chegou nisso, que é um dos temas dessa aula hoje. É quando se torna algo óbvio, quando você entende que ganhou a consciência para enxergar como óbvio. E aí você vê que você remodifica todo o sistema de valores. Então, é o que você falou, você põe na política alguém que fez uma loucura e praticamente contamina o país. E você pensa assim, foi uma loucura mesmo? Será que, ou no futuro, né, nós estamos diante de uma decisão nacional. Eu posso dizer que o próximo presidente já está eleito, só não está concretizado ainda. Porque as tendências do país, elas ganharam um foco novo que nós vamos ver o que é. Então não dá para dizer, né? Eu entendo que não dá para julgar, mesmo que seja alguém que eu não concorde, eu tenho que entender que esse alguém faz parte de uma história em desenvolvimento. Ele transformou num novo colapso, né? Porque aí o colapso você tem que significa a realidade do corpo. E essa é a conduta do analista. Se o analista pressupõe, por isso que eu falo dele, se o analista pressupõe que o cliente fez algo errado, de onde ele partiu? Que referência ele usou para dizer que o cliente está errado? O critério dele. Então, ele desabona todo o sistema em andamento, se ele julgar. Qualquer que seja o julgamento, para cima ou para baixo, para o bem ou para o mal. Compreende? Então, o nosso papel é ter confiança que o sistema está funcionando. E, junto com esse sistema em andamento, você perceber que tipo de informação alguém tem que emitir para o outro para que ele mude a ação dele. Como é que o sistema vai ganhando eficácia, eficiência, mediante quanto você entende que demora o sistema está fazendo para entender a mensagem implícita. Porque, via de regra, nós vamos ouvir do cliente que o outro é que está me atrapalhando. Esse outro não está fora do meu cliente. Está dentro, ou ele está reprimido nas perspectivas que não foram permitidas. Veja, o Freud coloca isso na ideia de que existe uma pulsão, que é o equivalente da motivação libidinal. Então o indivíduo tem uma pulsão. E ele chama de remoção, quando um sistema
coloca no inconsciente as ações possíveis e impedidas de se desenvolver mediante aquelas que receberam autorização para. Então, se eu estou extrovertido, eu removo das possibilidades da minha personalidade as ações introvertidas. E projeto, então, isso no outro, proibindo o outro daquilo que são proibido. Isso serve, por isso que se o meu cliente impede, quer dizer, se a minha cliente é impedida pelo marido de realizar as ações dela, veja que ele também não é chamado como masculino para tornar uma ideia dessas ativa. Então esse pacto edipiano que impede que eu movimente a minha ação, ele congela o sistema e é da natureza do sistema dele ir para uma situação mais equilibrada, energeticamente falando até. Inclusive nós mesmos. Nós tendemos a avançar para um sistema energeticamente mais equilibrado do que o anterior, em termos de pensar a vida. Então, veja, é legal também a sua montagem, né? Que ela coloca esse óbvio, mas ele só é óbvio depois que você entendeu. Aí você fala, é óbvio. Depois você fala para o camarada que o fio de eletricidade é fininho e vai queimar o seu chuveiro, ele entende, quer dizer que se engrossar o fio, ele não precisa saber a teoria para isso, mas ele fala, entendi. Aí ele não vai economizar na próxima construção porque vai ficar 5 mil mais barato. Quanto chuveiro custa isso? É a mesma coisa, gente. Eu não vou economizar a minha transformação, mesmo que ela custe um sacrifício, mas eu sei que vai ficar melhor. Bom, pessoal, deixa eu só colocar o seguinte. Vai dar tempo de correção. Esse modelo que eu estou colocando é porque, eu já falei para vocês, a turma subiu demais, as pessoas que estão assistindo os vídeos subiu muito. E a maioria, eu não sei o que está acontecendo, eu só quero fazer um ajuste para ter um curso, porque senão fica aparecendo uma oferta. Então eu estou oferecendo a cada 2 meses uma aula aberta, porque acho que vale a pena as pessoas conhecerem a teoria. No passado recente, sempre teve observadores dos meus cursos, gente que não vai ser psicanalista, e que não acho que deve investir num curso, porque não vai ser psicanalista, mas curtem de saber o que eu penso, como eu defendo a teoria. Mas agora isso virou uma coisa que só está aumentando. Então o ajuste é esse. Eu vou montar 3 turmas diferentes. Essa aula vai ser acompanhada de mais 3, sempre nesse tema, desenvolvendo como a atitude extrovertida e introvertida. Tem outros elementos aqui que vão entrar, para que fique bem claro como cada indivíduo vai lidar com sua atitude frente ao mundo. Por enquanto, a grosso modo, todos os introvertidos e todos os extrovertidos, mas depois a gente vai dividir em funções e vai ver que mulheres de um tipo de função e homens desse mesmo tipo agem diferente. A mulher tem outra condição. Por isso que eu não citei muitos exemplos hoje, exatamente para colocar os exemplos nas próximas aulas. Então eu vou pedir um pouco só de paciência e nós vamos montar 3 grupos. O grupo que assiste às aulas, que é novo esse, é só os que assistem regularmente às aulas. Essas pessoas vão ter acesso, como sempre tiveram, a todas as aulas. Aquele grupo que está lá continua, eles vão receber sempre a aula aberta daqui para frente. Está gravado aí, eles também estão me ouvindo. Vão receber sempre a aula aberta. As 3 próximas aulas eles não recebem mais. Nem eles, nem os nossos convidados. Se alguém quiser receber essas 4 aulas, entra no 3º grupo, que só tem essas 4 aulas. E aí assiste essas 4. E se um dia, porque a gente vê que tem pessoas que querem aprender tudo, mas não tem tempo, não dá,
daqui um ano volta, tá bom, a gente faz outros acordos no futuro, mas esse é só para contemplar uma procura que é inédita, que nunca aconteceu antes, por isso que eu tive que mudar. Mas a vontade de fazer aulas abertas sempre teve, e agora abriu espaço para fazer isso. Quer dizer, que as pessoas convidadas fiquem à vontade, não venham, façam. Sempre a aula aberta ela vai ter um sentido mais prático, apesar de eu não poder prescindir da teoria para a continuidade, mas sempre vai ter uma funcionalidade, vai ser mais pragmática, mais de dia a dia, mais de, nossa, isso aqui eu estou vendo. E as próximas aulas não são tão práticas, mas vão conduzir conceitos para mexer mais nesse dinamismo. Então vocês vão ver que quando a gente separar isso em outras leituras de cada atitude, vai ficar muito mais interessante. Vocês vão ver que e a gente vai ter alguns filmes que eu não sei em que horário ainda, e vai mostrar cada perfil psicológico, como ele é obrigado a reagir naquela direção. Assim, cada um pode se ver, sentir o peso do seu destino, e falar, puta, como é que eu mudo isso? Não é fácil mudar, não é o caso, mas tornar isso eficaz registra emoções próprias dessa eficiência, e esse é o propósito. Tá bom? Então, peço para todos aí que a Mariana vai entrar em contato com todo mundo e vai fazer esses deslocamentos. Então, todo mundo que vier vai ter sempre seu nome catalogado e fiquem à vontade para escolher o que vocês querem fazer. Eu espero ter contribuído. Até a próxima aula.